Olá gente, tudo bom? Meu nome é Rômulo Matos e eu estou aqui para apresentar para vocês uma videoaula que foi feita pelo edital 39 do PROAC. Essa videoaula eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o orçamento direcionado a projetos culturais. O que você precisa saber? Só ter uma boa ideia na cabeça não é o suficiente. É sempre bom ter. Se você tem um projeto cultural, seja ele uma peça de teatro, um sarau ou até um grande festival de música, todos eles têm uma coisa em comum, que é o orçamento para projetos culturais. Esse orçamento faz parte de uma dimensão que todo projeto cultural tem, que é uma dimensão muito burocrática. E você, como gestor cultural, é sempre bom saber. Uma ideia só não é o suficiente. Então, como é que você vai saber com o que você vai gastar, quanto você vai gastar e como você vai gastar? É isso que a gente vai falar um pouco hoje com vocês. Afinal, o que é o orçamento? O orçamento, na verdade, é você colocar no papel todas aquelas suas ideias do projeto que estavam na cabeça. Sabe, o que você vai precisar comprar? O que você vai precisar gastar? Quem que você vai precisar contratar? É uma ideia básica, não é? E para fazer um orçamento, não existe uma tabela única ou a melhor tabela. Existe a tabela que fica melhor para você. Você pode usar ferramentas gratuitas como o Google Drive, o LibreOffice, o próprio Office. A internet está cheio de ferramentas gratuitas que você pode usar. De modo geral, um orçamento é dividido em 3 dimensões. Planejamento, que seria o quê? Você pegar tudo aquilo que você vai precisar, tudo aquelas suas ideias, esquematizar e colocar no papel. Organização, ver o que você vai precisar comprar, quem que você vai precisar contratar e aonde. E a última dimensão dele é o controle. Nessa parte de controle, você vai colocar tudo que está entrando, tudo que está saindo do seu projeto cultural, para no final do seu projeto você saber se tudo que você gastou estava exatamente com o que você tinha em mente. Bom, beleza, eu tenho um projeto já de anos, eu preciso mesmo fazer um orçamento dele? Bom, eu acho que agora é a melhor hora para você fazer um orçamento dele. É nessa hora que a gente tem que colocar tudo que a gente está na nossa cabeça, a gente tem que colocar no papel. E mesmo que você tenha um projeto novo, é uma hora mais especial ainda para fazer um orçamento. Porque é nessas horas que a gente realmente tem uma dimensão da encrenca que a gente vai enfrentar. Esse projeto é muito grande? Se esse projeto for muito grande, a gente tem que pensar em modos de financiamento para eles. E se esse projeto for muito pequeno, a mesma coisa. Para projetos grandes, a gente possui editais como o PROAC, por exemplo. Médios e grandes. E para projetos pequenos também, a gente também tem outros financiamentos disponíveis. E o que eu preciso ter em mente na hora de enumerar minhas despesas? Pensa na ideia que você tem. Quais são as necessidades? Quais são os profissionais? Quais são os equipamentos que você vai alugar? O que ajuda muito nessa hora é você pensar em grupo. Pega as pessoas que você já conversou sobre essa ideia, pessoas que você tem no seu grupo, no seu coletivo, na sua empresa, onde for, e começa a ir imaginando o dia a dia desse projeto. E você vai anotando todo mundo que você precisa. Pega uma folha e vai anotando todas as camadas que esse projeto tem, todos os profissionais que vocês vão contratar. Em grupo, essa ideia sempre facilita demais, construir essa ideia em grupo. Sozinho fica um pouco mais difícil. Bom, o primeiro passo, na verdade, é você construir um conceito do seu projeto cultural. A gente pode até bolar um exemplo aqui para ficar mais fácil para a gente explicar. Vamos imaginar um festival de música. A gente vai fazer um dia com apresentações culturais, com bandas autorais, teatro, performance e DJ. Ele vai ser focado na região que eu moro, na região e na cidade do entorno. Bom, mas daí você pode estar pensando, isso daí é um conceito cultural do festival, o que isso tem a ver com orçamento? Isso tem tudo a ver com orçamento, porque é nessa hora de você pensar um conceito do festival que vem as necessidades. Você não vai conseguir pensar as necessidades que você tem de modo genérico. Você tem que colocar suas ideias exatamente na cabeça para conseguir elaborar melhor o seu orçamento. E com esse exemplo, a gente vai tentar construir ao longo dessa aula um festival de música. E com esse exemplo vai ficar bem melhor para a gente trabalhar aqui o que a gente vai falar. Bom, então, vamos lá ao nosso exemplo logo de cabeça. O nosso exemplo é um festival de música que vai acontecer aqui na região, no interior de São Paulo. É um festival com 4 bandas de música,
4 DJs, 2 intervenções artísticas e uma peça de teatro, além de uma palestra. Qual o financiamento que eu pensei? Como esse é um festival maiorzinho, com bastante número de atrações, eu pensei no PROAC, que ele já tem um valor mediano para projetos culturais e um valor fechado. No caso aqui, eu vou dar um exemplo de um PROAC que tem um valor de 75 mil, beleza? E o orçamento que eu pensei para esse projeto é esse que está aqui na tela para vocês, tá? Vocês repararam que essa tabela de orçamento é bem básica. Eu separei ela em 5 partes, na verdade, só para facilitar um pouco a nossa compreensão. A primeira parte é a descrição. O que é descrição? A gente vai nomear o item que a gente está comprando, o serviço que a gente está alugando, a mão de obra. Depois vem a unidade. Seria, por exemplo, esse pagamento é mensal ou esse pagamento é um dia só, ou é por hora? Essa é a unidade que a gente colocou aqui. A quantidade são a quantidade de vezes que esse gasto vai ter no nosso orçamento. Então, por exemplo, tem pessoas que eu vou pagar em 5 vezes. Então, está aqui, 5 vezes esse dinheiro vai sair do orçamento. Algumas em 3, algumas em 2. Os itens que a gente vai comprar, por exemplo, a gente paga em uma vez só. Unitário. Unitário, no caso, seria o valor por unidade. Então, é um pagamento dividido em 5 vezes. E essas vezes custam quanto? Um equipamento de som que eu aluguei, qual é o valor desse equipamento de som? E o total. O total é a soma desses gastos todos, né, que a gente tem. E vocês repararem também, a tabela está em 3 cores. A primeira cor, que ela está em azul, são os gastos com o pessoal. Então, é a nossa equipe técnica do festival. O gasto em cinza, ele é o que a gente vai precisar, são os serviços que a gente vai precisar alugar ou comprar. E a parte amarela são os gastos administrativos. E agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles, tá bom? Bom, agora que a gente vai descrever um pouco para vocês o que a gente está gastando com mão de obra nesse projeto, eu vou falar um pouquinho dessas funções e o porquê que a gente está gastando esse valor com elas. Se você for ver, a primeira mão de obra que a gente está gastando aqui é a produção executiva. O que é uma produção executiva? É aquela pessoa que ela está envolvida no projeto desde a sua concepção, lá no primeiro momento, até o final, até na hora de você fazer a prestação de contas. Então ela vai estar envolvida na parte artística do projeto, ela vai estar envolvida no aluguel de equipamentos, ela vai estar envolvida na organização do evento em si, ela vai estar envolvida depois do festival para dar satisfação ao edital ou quem quer que seja que a gente conseguiu o financiamento. Então essa pessoa, na verdade, é a pessoa que mais vai trabalhar. E você viu que o valor que a gente está pagando por ela é o mais alto. E a gente pode até pensar assim, nossa, eu coloquei 9 mil e pouco para pagar ela, você acha que é muito? Mais ou menos, depende. A gente pensou esse festival aqui para ser feito em 5 meses. E do início ao fim, desde o começo, desde a gente escrever o edital até fazer a prestação de conta, ele está dividido em 5 meses. E se você for ver, eu separei em 5 vezes o pagamento dela. Então, na verdade, ela está ganhando um salário de 1.900 e uns quebrados. Essa é a intenção, na verdade. A gente olha o valor e a gente acha que é muito, mas você tem que pensar que essa pessoa ela vai se dedicar provavelmente o tempo inteiro a esse festival. Então ela tem que ter uma fonte de renda compatível com essa função dela. E a segunda pessoa que a gente colocou aqui para a nossa mão de obra é a comunicação. Você reparou que ela também está em 5 vezes? Porque ela também vai trabalhar o projeto inteiro. Ela vai trabalhar a comunicação desde a sua concepção, desde que a gente está pensando em como se comunicar com o nosso público-alvo, até o final. Afinal, depois do projeto, a gente também tem que continuar com projetos de comunicação, a gente tem que divulgar como é que foi o projeto, tem que fazer todo um fechamento. Então essa pessoa também trabalha durante o projeto inteiro. Ela tem um valor um pouco menor, mas também é dividido em 5 vezes. Esse trabalho da direção de palco, ele é um trabalho que ele é feito no dia do festival e talvez no dia anterior. Provavelmente no dia posterior também. Por quê? Porque o trabalho do diretor do palco, na verdade, é ele não deixar nada sair fora do controle. Nenhuma banda atrasar, ele vai trabalhar ali na passagem de som dessas bandas, deixar tudo acertado para o dia. Provavelmente ele vai trabalhar na desmontagem desse palco também. Ele vai trabalhar deixando a iluminação toda correta, deixando o som correto. Ele também vai fazer uma interface com outros trabalhadores desse dia, como o técnico de iluminação e o técnico de som. Uma ideia que a gente pensou para esse festival, na verdade, e que a gente pensa que vai ser uma tendência para os projetos no futuro, é fazer a transmissão dele ao vivo. Então ele vai ser um projeto misto, ele vai acontecer tanto presencial quanto vai acontecer online. Para isso, a gente precisa contratar uma equipe para fazer essa transmissão ao vivo. Mas aí, quanto que eu vou gastar com essa equipe? Vai depender do seu projeto. Se ele for um sarau, uma palestra,
Alguma coisa de menor escala, você consegue fazer com equipamentos mais simples. Talvez com o seu celular mesmo, uma internet convencional, você consiga fazer essa transmissão. Nesse projeto a gente está fazendo com uma apresentação com várias músicas, com várias linguagens artísticas diferentes, a gente vai precisar de uma equipe mais profissional, com uma qualidade de captação áudio boa, uma qualidade de captação de vídeo boa e principalmente uma internet muito boa. Então o valor não tem um valor certo ou errado porque você está pagando, tem um valor condizente ao que você está propondo. Bom, e a produção técnica de áudio? Você vai fazer uma grande apresentação com várias bandas, com peças de teatro, com palestras e outras várias performances. Então você precisa de alguém que entenda de som, alguém que vai fazer a calibração desse áudio para todas essas bandas, em vários formatos diferentes, em várias necessidades diferentes. Você precisa de uma pessoa que vai ficar fixo o festival inteiro trabalhando no som. Esse é o técnico de som. O gasto dele também é único, como alguns outros profissionais que a gente tem aqui nessa tabela. A direção de arte. A direção de arte é uma pessoa que vai pensar que toda a comunicação do festival e o jeito que a gente está montando o nosso palco, que ele se converse, que ele cria um clima integrado entre esses vários ambientes que a gente vai criar. Se uma hora a gente vai ter um DJ na apresentação, se uma hora a gente vai ter uma performance, numa hora um teatro, uma apresentação musical, tem que ter uma direção de arte, alguém que ele faça a ligação de ponto entre todos esses setores e que também trabalhe numa espécie de decoração do palco. Esse gasto também é único no projeto. E tem uma outra mão de obra aqui que eu acho bem interessante que a gente colocou, que a gente pensou em Libras. Por que a gente pensou em um intérprete de Libras? Bom, porque na verdade a acessibilidade não é um requisito eliminatório nos editais, mas ele conta muito ponto. Ele pode ser decisivo na hora de escolherem o seu projeto ou não. Por isso a gente resolveu fazer uma tradução simultânea do festival em Libras. Esse profissional ele vai traduzir todas as apresentações, tanto as apresentações musicais quanto as performances, enfim, as palestras, tudo que a gente vai fazer. O valor que você vai pagar para ele também vai depender um pouco. Qual é a sua ideia de festival? Você vai fazer uma tradução simultânea ou você vai gravar por cima e depois você vai jogar na edição? Tudo isso conta. Nesse caso, ele é uma mão de obra que vai ser usada apenas no dia do festival. Mas você reparou que a gente colocou a quantidade 3? Por quê? Durante uma pesquisa que a gente fez para fazer esse festival, a gente reparou que é muito difícil para um tradutor só fazer o festival inteiro, porque é cansativo. Então, provavelmente, a gente vai ter que contratar mais de um. É por isso que ele está em 3 vezes. A gente poderia fazer mais barato, com apenas um profissional. Isso vai depender do quê? Do orçamento. A gente, na hora de fazer o orçamento e o planejamento cultural, a gente está dimensionando a nossa ideia. E é aí que surge a necessidade financeira. Então, gente, esse foi o gasto que a gente pensou com a nossa equipe de mão de obra. E os valores que a gente pensou ser um valor justo para o trabalho deles, é isso que a gente colocou na tabela. E como é que eu vou descobrir o valor que eu pago para essas pessoas? Chutar um valor e colocar na tabela? É uma possibilidade. Se você quiser fazer isso, você pode. Vai parecer um projeto incoerente? Provavelmente vai. Então, o que você pode fazer para ter uma certeza desses valores? Pesquisa. Pergunte para os seus amigos, pergunte para profissionais que você conhece o valor que eles cobram. Faça mais de um orçamento para o mesmo tipo de serviço e tenha uma média. Na dúvida, sempre coloque um valor um pouco acima no seu projeto. Então, gente, não existe um valor certo, um valor errado. Existe, na verdade, um valor correto para a dimensão do seu projeto. Aqui, por exemplo, a gente pensou num cachê para as bandas de 2.000. Esse cachê é alto ou é baixo? Depende. Se você for chamar o Caetano Veloso, isso daí não vai pagar nem a passagem de avião dele. Mas se você... Agora, qual é a nossa intenção do nosso projeto? É chamar bandas autorais da região do interior de São Paulo. Então, nesse caso, é um valor justo. Porque eles têm além de ser bandas de início de carreira, de modo geral, elas também são bandas da região, o que vai ficar muito mais barato o transporte delas. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os gastos, na verdade, com insumo. Que é o quê? É o que a gente vai contratar e o que a gente vai comprar para fazer esse festival. Na verdade, essa parte está toda relacionada ao nosso conceito de festival, ao conceito cultural dele e à mão de obra que você está contratando. A gente tem que sempre pensar da seguinte forma: bom, beleza, eu contratei uma direção de palco, eu contratei uma direção de arte. Eu tenho uma verba separada para comprar figurino, para comprar adereços para o palco? Porque se eu só contratar uma direção de arte e não separar nada para eles trabalharem, não vai adiantar. Então, o gasto tem que ser sempre coerente à sua proposta.
Por exemplo, a gente vai fazer um festival em um local público e a gente vai fazer vários shows no mesmo dia e no dia anterior a gente vai fazer uma passagem de som. A gente está pensando no segurança para esse material à noite, para ele ficar lá, e esse segurança mesmo para o dia do festival. São boas coisas a se pensar. Quando a gente faz um festival em um local público, provavelmente você vai precisar entrar em contato com a prefeitura ou o poder público local e eles vão autorizar ou não autorizar o seu evento naquele local. Provavelmente eles vão pedir segurança, vão pedir bombeiro civil, vão pedir uma série de questões. Todos esses quesitos têm que estar no seu planejamento, tanto no seu planejamento executivo quanto no seu planejamento financeiro. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os gastos administrativos. Eles parecem gastos menores, mas nem por isso são menos importantes. Ele, na verdade, como a gente colocou aqui na tabela, são gastos com gasolina, com transporte. Afinal, alguma dessas funções vão precisar transitar pela cidade ou até fora da cidade. Vai precisar pagar a vinda de algum palestrante, por exemplo. Então, o gasto com o transporte está prevendo tudo isso. Você vai precisar gastar um pouquinho também com uma conta de banco. Provavelmente você vai pagar uma manutenção, talvez você pague uma transferência de valores no banco. Você vai ter alguns gastos com a divulgação. A sua divulgação vai ser online ou vai ser offline? Independente de que tipo de divulgação você vai fazer, você vai precisar pagar por ela. Bom, beleza. Isso que a gente falou até agora aqui foi uma geral dos nossos gastos. E a gente agora tem que ter umas coisinhas em mente que a gente nunca pode esquecer na hora de fazer o nosso orçamento. Por exemplo, é só fazer uma pequena revisão nesses quesitos. Se você contratou um serviço, você tem verba para esse cara trabalhar? Se você você alugou alguma coisa, você está separando a verba direitinho para esse aluguel? Pense sempre nisso. Bom, mas a gente pode fazer umas economias, né? Eu não coloquei ninguém designado aqui no meu orçamento para, por exemplo, direção de palco, porque eu mesmo vou fazer essa direção de palco. Poxa, beleza, se você acha que consegue e tem disponibilidade para isso, é uma ótima coisa. Mas o que você tem que colocar no seu projeto, lá na ficha técnica, é que um dos seus trabalhos vai ser esse. Porque quem olhar esse orçamento e olhar o projeto vai pensar, nossa, a pessoa está fazendo, ou por exemplo, um técnico de som. A pessoa está fazendo um projeto musical, não tem ninguém para trabalhar de técnico de som, vai parecer um pouco incoerente. Então, se você mesmo ou alguém que você conhece vai fazer esse trabalho de graça para você no projeto, coloque lá escrito no seu projeto que tem essa mão de obra já garantida, porque senão vai parecer incoerente. Então, por exemplo, eu propus uma palestra e eu não separei dinheiro para pagar o palestrante. Ah, mas é porque ele vai vir de graça, ele apoiou a ideia. Beleza, coloca isso no projeto. Eu aluguei uma estrutura de palco e não estou prevendo verba nenhuma para contratar alguém para montar esse palco, porque eu vou montar. Beleza, não se esquece, coloca isso no projeto. Eu resolvi economizar e além de me pagar em 5 vezes durante o projeto, eu resolvi me pagar em 2 vezes só e um valor menor. Vai parecer incoerente? Vai, mas é uma opção. E um detalhe importante, a gente fez esse projeto aqui pensando no edital do PROAC, no valor de 75 mil. Então, reparou que o valor total do projeto deu 75 mil? A gente não colocou 74,90, foi 75 mil certinho. Por que a gente colocou esse valor? Porque, na verdade, o edital ele pede que seja feito com valor fechado total. Se você fizer um projeto de 50 mil, eles não vão achar que você está economizando e vão gostar. Não, na verdade, isso é um quesito eliminatório. Se você fizer um edital de 75 mil e gastar 50, eles não vão nem mais olhar seu projeto, só vão colocar lá que não chegou e vão desclassificar. Então isso é um detalhe muito importante que às vezes a gente peca, principalmente quando a gente está fazendo os primeiros projetos. Um detalhe importante que a gente sempre tem que ter em mente é que isso nem todos os editais, alguns sim, alguns não. Geralmente, ele pode ser que ele não venha pago numa parcela única, pode ser que ele seja pago, por exemplo, 80% no momento que você foi contemplado e os outros 20% só depois que você fazer a prestação de conta. Nesse caso, é muito bom você lembrar no seu orçamento que alguns valores vocês vão ter que negociar o pagamento. Então, quando você lê direitinho o edital e vê que tem esse quesito, pensa, quais são os gastos que eu posso manejar? Alguns gastos são difíceis de você pagar depois. Por exemplo, o aluguel de som. Por exemplo, a contratação de um segurança. Esse você vai ter que pagar na hora. Mas alguns outros gastos, como mão de obra ou mesmo o aluguel, dependendo do tipo de negociação que você fizer, você pode conseguir pagar no final do projeto.
para você conseguir separar direitinho o seu cronograma de execução. Às vezes o preço muda muito, da época que a gente planejou o projeto até a hora que o dinheiro caiu. Você não vai planejar o projeto hoje e amanhã você vai conseguir o dinheiro. Tomara que sim, né? Mas de modo geral você não vai. Então, esse valor ele é passível de um manejo, uns 20%, tanto para mais quanto para menos. E essa porcentagem você pode mudar no seu orçamento na hora de gastar ele, sem avisar a Secretaria de Cultura. Se você passar de 20% desse valor, você tem que pedir uma autorização deles antes, tá? Não se esqueça de pensar nisso, porque isso pega na hora de fazer a prestação de conta também. Por enquanto, a gente falou de um orçamento direcionado a um PROAC. Ele é a única forma de você conseguir financiar o seu projeto? Não, a gente pode conseguir com outras formas. Financiamento direto de empresas, por exemplo, você pode fazer rifas, festas, vaquinhas virtuais. São outras formas também. A gente consegue um pouquinho menos de valor com esses projetos, mas ainda é válido. A gente vai ter que readequar nosso orçamento para esses projetos. Vaquinhas virtuais, você até pode conseguir um dinheiro de um montante do PROAC ou até mais, mas vai exigir uma estratégia de comunicação muito boa para você conseguir esses valores, mas é uma opção válida. Para esses projetos também, o orçamento ele é muito importante. Por quê? Uma vaquinha virtual, por exemplo, ela trabalha com duas modalidades. Ou você vai só pegar esse dinheiro caso você atinja a sua meta estabelecida, que é aquele valor que a gente conseguiu. Por exemplo, a gente colocou uma meta de 74 mil, 75 mil. Então a gente fez uma vaquinha e eu só vou resgatar esse dinheiro caso a nossa arrecadação chegue a 75 mil. E tem uma outra modalidade, que é uma modalidade parcial. Que, por exemplo, eu coloco lá que eu posso conseguir eu fiz uma campanha de 75 mil e arrecadei 20. Eu posso pegar esses 20 e fazer um festival. Só que é aquela coisa, é um festival de 75 mil e você vai ter que fazer com 20. Nesse caso, é sempre bom ter em mente o orçamento é muito importante também. A gente pode fazer uma adequação dessa proposta. Obviamente que você não vai fazer o mesmo evento que você fazia com 74, 75, você não vai conseguir fazer com 25 mil. Mas dá para a gente adaptar. Pensando nessa adaptação, eu fiz esse outro orçamento aqui para a gente. Eu vou colocar ele na tela aqui para vocês. Vocês viram que o valor que a gente fez esse orçamento é bem menor, né? Para adaptar uma nova realidade de arrecadação que a gente tem. O que a gente colocou? A gente, sem descaracterizar aquele projeto que a gente fez, ele tem o mesmo conceito ainda. A gente só deu uma enxugada nele. Uma das coisas mais importantes a gente ia fazer ele de modo híbrido. Agora ele vai ser feito só de modo presencial. Então a gente vai economizar uma grande verba com a transmissão ao vivo do projeto, do festival. A gente vai ter uma banda apenas, um DJ e uma performance. Apenas esses 3 itens. Isso também vai dar uma barateada boa. A gente economiza só no cachê fazendo isso? Não, na verdade a gente vai economizar toda na mão de obra ao redor disso. A gente vai economizar com a comida do backstage, a água do backstage. A gente vai economizar com o dimensionamento do equipamento de som que a gente vai precisar alugar, a mão de obra que a gente vai precisar para fazer a montagem de luz, o cachê, obviamente. E se você reparar, tanto naquele projeto anterior que a gente estava fazendo, quanto nesse, eu não coloquei que a gente está fazendo a montagem do palco. Isso é um outro modo de economia que a gente pode ter, na verdade, que é sempre bom a gente ter na hora de fazer o nosso planejamento financeiro, que é parcerias. Como é que a gente pode pensar essas parcerias? Na verdade, a gente não gastou com palco no primeiro projeto de modo proposital. Por quê? Porque a gente pensou em fazer uma parceria com o poder público, no caso com a prefeitura. Na sua cidade, ou enfim, na região que você está, provavelmente deve ter espaços públicos com o palco já montado. Você pode pensar em fazer o festival nesses locais. Além de ser um lugar aberto e dar todo um clima para o festival, você já economiza uma boa grana em equipamento de palco, por exemplo. Você ainda vai gastar com equipamento de som e iluminação. Porém, nessa nossa versão reduzida do projeto, eu pensei em fechar uma ajuda com a prefeitura, no caso, onde eles cederiam tanto o equipamento de luz quanto o equipamento de som. E o palco já seria a praça. Mas isso não está no orçamento. Como é que o pessoal do projeto vai saber? Exatamente, escrevendo no restante do seu edital
você escreve que você está pegando a parceria da prefeitura para esses itens. E uma carta de anuência. Não esqueça de uma carta de anuência. Porque sem a carta de anuência, você só está escrevendo que você tem a parceria. Você não está comprovando que você tem a parceria. Isso também entra no seu planejamento financeiro. Isso também é um investimento que você não vai contratar diretamente. Você não vai pegar um valor de dinheiro e ir lá e alugar um palco. Mas também é um planejamento financeiro. Afinal, você está eliminando esse gasto. Uma outra vantagem de uma captação mais indireta, que não envolve um edital público, que é um pouco menos burocrático, a vaquinha virtual, que você pode arrumar outros meios marginais que escorram pela beira para a gente conseguir arrecadação. Uma delas você pode fazer esse evento em um local privado. Então, além de fechar um acordo com a prefeitura, por exemplo, você pode tentar trabalhar com uma casa noturna, com um bar, com um espaço de festas. Esses espaços geralmente já contam com palco, o que é uma boa economia. E você pode cobrar entrada. Você também pode cobrar entrada no edital público, mas ele tem toda uma limitação de dinheiro, de valor. E quando você está no espaço privado, com uma vaquinha virtual, por exemplo, ou um patrocínio direto, você é muito mais livre para fazer essa cobrança. Você é muito mais livre para conseguir outros meios de captação. Prestação de conta. Essa é uma parte que você sempre vai chegar quando você presta um edital. A prestação de conta nada mais é que comprovar tudo que você gastou e tudo que você executou para a Secretaria de Cultura. É muito importante. Então, todo item que você comprar, todo serviço que você contratar, todo aluguel que você fizer, você precisa de nota fiscal. Poxa, eu consegui um amigo meu que trabalha muito mais barato sem nota fiscal. Infelizmente não dá. Você tem que fazer uma comprovação que você fez essa transferência de valor. Que aquilo que você propôs no orçamento, que você enviou para a Secretaria de Cultura, foi realmente gasto com aquele item. E como é que eles comprovam isso? Cupom fiscal ou nota fiscal. E você não necessariamente vai precisar mandar todas essas notas fiscais para eles ao final do seu projeto. Mas você tem que guardar todas elas durante 5 anos. Porque dentro desses 5 anos existe a possibilidade do pessoal mandar uma mensagem para você e exigir esses comprovantes. Então até lá você tem que estar com eles. Uma dica que eu dou é digitalize. É muito fácil de fazer isso. Você pode digitalizar com várias ferramentas online gratuitas no seu celular, tirando foto com a própria câmera. Veja só se a foto ficou boa, digitalize e guarde durante 5 anos. Porque caso você não consiga comprovar esses gastos, você pode ter penalidades muito grandes, inclusive a devolução desse valor que você conseguiu no edital. E existem outros quesitos de prestação de conta também. Todos eles estão descritos no seu edital. Então preste atenção lá. Provavelmente eles vão pedir relatórios para vocês, vídeos, fotos. Não se esqueça de fazer isso tudo. Os vídeos provavelmente você já vai fazer para um motivo de divulgação do seu projeto. Guarde esses vídeos, provavelmente você vai precisar deles. Bom, pessoal, essa aqui foi a nossa videoaula, então, sobre orçamento para projetos culturais. Eu queria agradecer você que ficou aqui até agora ouvindo nossa ideia. E, na verdade, eu espero ter ajudado vocês. Isso daqui é só um geral, você pode adaptar ele à sua ideia. Cada projeto cultural tem um orçamento diferente e adequado à necessidade diferente. Pegue isso daqui apenas como exemplo e aplique nos seus projetos. Eu espero muito ter ajudado. Muito obrigado!